7 horas mais 37 minutos, 7h37. Muito bom dia para você. Eu sou Alessandro Cunhasque, chegando com o Jornal da Manhã Entrevista. Olha, estão abertas as matrículas e as rematrículas para o segundo semestre da Educação de Jovens e Adultos, o EJA. No Jornal da Manhã Entrevista, eu vou conversar aqui com a diretora auxiliar do Colégio Estadual Castelo Branco, a Márcia Ubiali. Muito bom dia para você, Márcia. Obrigado pela presença aqui no Jornal da Manhã em Entrevista. Bom, inscrições abertas e para muita gente que esperando por essa oportunidade, o momento é agora, né? Bom dia. Bom dia. Então, o colégio está com as matrículas e rematrículas abertas, né, para essa modalidade de ensino que é a EJA, que é a Educação de Jovens e Adultos. E as inscrições abriram nessa segunda, agora dia 30, e se estenderão ali por todo o período de férias, ali até o início, a volta às aulas novamente. Então, o que precisa para fazer a matrícula? Então, precisa se dirigir até a secretaria do colégio, levando para os novos alunos, né? RG, CPF, um comprovante de residência atualizado, e a rematrícula, o aluno precisa só atualizar o comprovante de endereço. Eu imagino que, e isso eu vi porque a gente sempre tem um amigo, um colega, um conhecido também que deixou um pouco o estudo de lado, né? Por vários motivos, às vezes por necessidade e nada com isso, porque a gente entende, né? Não tem como ser diferente. Muitas vezes você tem que colocar o pão na mesa e essa é a prioridade, então nada mais importa até aquele momento. Mas a importância da gente falar e principalmente quebrar um tabu que imagino que existe, porque aí dependendo da idade, existe o constrangimento, né, da pessoa, não vou porque, né, isso aqui, eu gostaria que você falasse que, estando em campo, que é importante, a gente sempre também comenta sobre isso, né, que às vezes a gente precisa passar por alguns processos que é melhor a gente passar, então, quebrar esse tabu, passar por esse constrangimento agora, do que ficar sempre com essa pendência, né? E talvez perder uma ou outra oportunidade, né? Queria que você comentasse a importância disso e também para quebrar esse tabu que gera um pouco, algumas pessoas têm um certo constrangimento por não ter conseguido completar os estudos, por ter que buscar depois de uma certa idade o estudo, enfim. Então, esse motivo do abandono, né, no período regular, né, vamos dizer assim, ele existe, né, mas assim, as pessoas procuram e assim, a gente tenta acolhê-las da melhor maneira possível, né, a gente entende que naquele período ele teve que abandonar a escola por ter que trabalhar ou por ter que ficar em casa ajudar em alguma tarefa. Então, assim, eles vêm para a escola buscando conhecimento, buscando compartilhar o que eles sabem, principalmente as pessoas assim que estão na faixa etária mais dos 40 em diante, vamos dizer assim. Então, assim, eles vêm, eles buscam esse conhecimento, eles estão lá para aprender, para compartilhar o que eles sabem e eles acolhem, ajudam nesse acolhimento também com os mais jovens. Então é bacana aquela troca, aquela diversidade de idade que tem dentro da sala de aula na EJA. Olha, que interessante, né, nesse ponto, né? E aí também é um incentivo para que mais pessoas procurem, né? Com certeza. Que venham até a escola, né? Até a gente está com a campanha da matrícula premiada, né? Para os alunos que fizerem as suas matrículas e rematrículas, né? Essa matrícula premiada foi graças à ajuda do pessoal do comércio da cidade, né? Que acredita no ensino noturno, que acredita na escola pública, então ajudaram, né? Com brindes, com prêmios. Os professores também do colégio que estão lá, que a gente está lá para acolher os alunos da melhor maneira possível. Então a gente está com essa campanha para que eles venham, que eles retornem à escola depois do segundo semestre e compartilhem conosco o que eles conhecem e aconteça essa troca bacana que existe na EJA. E importante dizer também, né, que a gente talvez não dê valor em algum momento, mas é gratuito, né? E isso, olha, a gente vê muitos
países desenvolvidos, né, que crescem e tal, mas que não tem essa, que não dá essa oportunidade, né? E aqui a gente oferecer isso de forma gratuita é um passo grande, né? Aí precisa um pouquinho só de atitude para mudar a vida, né? É o primeiro passo, né? Eu quero continuar, eu quero terminar os meus estudos, né? Claro que tem, para entrar na EJA, no fundamental, o aluno tem que ter os 15 anos completos, né? Lembrando, né? E a EJA, no ensino médio, tem que ter os 18 anos. A partir dos 18, você pode se matricular no ensino médio no EJA, em 1 ano e meio conclui. E o fundamental, com 15 anos, em 2 anos conclui o fundamental. E é importante ter a conclusão do ensino médio e do ensino fundamental, porque a gente está entrando numa era já digital, né, avançada, e logo não tem mais como passar por cima disso, né? Exato, a importância de ter concluído o ensino médio, no mínimo, né? Que é o que os nossos alunos que estão no comércio e precisam, né? Então eles estão ali, eles estão na escola, o patrão também exige que eles estejam estudando, né? Então tem essa parceria, tem essa cobrança e eles retornam para a escola, eles têm essa consciência da importância que é estar na escola. E aí a gente comenta sobre isso, né? Porque a gente olha os serviços básicos hoje, né? Não, eu não vou querer um serviço sofisticado, um serviço que... Mas os serviços básicos hoje necessitam de um mínimo de conhecimento e então é um momento que tem que aproveitar essa condição. A gente vai para as cidades um pouco maiores, a gente fica até um pouco perdido porque vou dar só um exemplo, né? Hoje tu vai para Foz e vai para Cascavel, aquele staff que cobrava estacionamento, ele não existe mais fisicamente. Então você tem que ter o mínimo de noção para ir lá. Gente, e tudo isso influencia. Aí você vai pegar um emprego, o nível de competição das pessoas influencia ter um pouco mais de conhecimento, ter um conhecimento mínimo, pelo menos, né? E a gente sabe que algumas vezes, sim, é só no papel mesmo, que ele está olhando ali, talvez na experiência da vida você já tenha superado muitos outros obstáculos, mas não adianta, a gente precisa dar esse passo atrás para continuar andando para frente, né? Fazendo essa analogia, né, professor? Exatamente. Nisso entra o papel da escola, né? A importância que ela tem, né? Apesar de toda a tecnologia que nós temos hoje, ainda a escola tem esse papel importante para o aluno, né? Ela tem que desempenhar esse papel. E o pessoal que procura a EJA, né, faz com que o estudo tenha mais presença na vida dele. E é só para explicar, né, que eu falei de Foz, falei de Cascavel, cidades maiores, que já você precisa ter mais capacidade de interpretação, fazer tudo. É porque logo isso chega aqui também, né? Vai chegar aqui também. A forma de se viver vai se semelhando. Tem um estudo dizendo que a moeda que vai prevalecer até 2030 vai ser o QR Code. Quem não tiver domínio da tecnologia, né, fica... E para isso você tem que ter um mínimo de domínio da língua portuguesa, o mínimo noção de matemática, o mínimo noção de conseguir interpretar algumas situações que aí a escola pode te oferecer e pode abrir a porta para outros cursos também, né? Com certeza, tem os cursos profissionalizantes, né, que muitos alunos procuram também no colégio, que nós temos no turno da manhã. Mas assim, a grande maioria consegue está se habituando e conciliando, né? Claro que nós temos o celular, temos a presença dele na escola, mas tem uma lei maior que coloca, né, que dentro da escola ele não pode ser usado. Então, assim, é um desafio para a escola. Bom, vamos reforçar então a importância, né, do pessoal e também o período de matrículas e dizer que a escola tá aberta, né? Tá aberta, o colégio está aberto, né? Manhã, tarde e noite para as matrículas. Iniciaram dia 30, se estenderão todo o período de férias até o retorno das aulas da EJA. 15 anos para o ensino fundamental
e 18 anos para o ensino médio para aqueles que retornarão, né? Que vão iniciar. E as rematrículas na mesma situação. A documentação que precisa? A documentação é os documentos pessoais, né? RG, CPF e uma conta, um comprovante de residência atualizado. E só vontade daí. E a vontade de vir lá conhecer a escola, né? E compartilhar conosco lá o turno da noite, que é tranquilo, e vir lá só para aprender e agregar. E agregar. Eu lembrei de um exemplo que aconteceu com a gente quando eu estava no curso de jornalismo e a nossa turma conheceu uma senhora de 62 anos, que ela começou a cursar o jornalismo com a gente, né? E no primeiro momento a gente olhou assim e falou, caramba, né? Essa altura da vida, vamos viajar, né? Vamos fazer outras coisas. Mas era o sonho dela. Era o sonho dela. E o outro sonho era escrever um livro, né? E ela estava concluindo. Então a gente viveu aquele período de conclusão e viu o tamanho da realização dela. E logo ela se enturmou com a gente, apesar da diferença, né? Todo mundo ali, eu ainda era um dos mais velhos da turma, com mais de 20 anos, né? O resto tudo abaixo disso, e ela com 60 e tantos anos, indiferente com aquilo ali tudo, não ligou. O julgamento, é isso que as pessoas têm que entender. O primeiro julgamento ele acontece, mas a tua personalidade, a tua resposta que vai fazer mudar tudo. E ela fez, a gente ela se integrou a gente de uma forma que foi incrível, assim, e tudo em prol de um objetivo, que é realizar o sonho, era realizar o sonho dela de cursar e de escrever um livro, e ela conseguiu terminar ali, fazer tudo aquilo, e aí deixou um grande exemplo, né, que tá com a gente, ó. Essas decisões estão com a gente, os outros vão falar se você fizer ou não fizer, né? Exato. E assim, a gente tem muitos alunos na EJA, né, que comentam, né, eu estou concluindo o ensino médio, eu vou fazer uma faculdade de veterinária, eu vou fazer ou engenharia mecânica. Então, eles têm um sonho e eles têm um objetivo. E a escola ajuda a concluir esse sonho, a realizar esse sonho. Então, basta dar o primeiro passo. Que é vir lá, conhecer e matricular. Fazer a matrícula e só esperar o início das aulas. E o processo. Quanto tempo, mais ou menos, até ele conseguir se formar através do EJA? Do EJA, o ensino fundamental em 2 anos ele consegue concluir, que seria do 6º ao 9º ano. E o ensino médio em 1 ano e meio. Em 1 ano e meio, ensino médio. Se ele entra agora metade do ano, até final do ano que vem, ele conclui o ensino médio. Nossa, é muito bom, né? Muito rápido. É bom, e é por etapas, né? Então, assim, não se torna... se torna prático para quem trabalha, não é todas as disciplinas de uma vez só, é por semestres, né? São 3 módulos no ensino médio, então dividido em todas as disciplinas, então se torna prático e de repente um pouco mais fácil para quem está ali no trabalho o dia todo e à noite tem que estar na escola. 7 horas mais 50 minutos. Bom, gente, está aí a oportunidade para vocês. Estão abertas as matrículas e rematrículas para o segundo semestre da educação de jovens e adultos, o EJA. No Jornal da Manhã Entrevista, eu quero agradecer aqui a diretora auxiliar do Colégio Estadual Castelo Branco, a Márcia Upiali. Muito obrigado, viu, Márcia? Parabéns pelo trabalho e que realmente a nossa entrevista aqui possa motivar ainda aqueles que não estavam pensando, talvez precisam, mas estavam com um pouco de dúvida ou não estavam pensando nesse momento. Mas é uma oportunidade, é gratuito, tem a condição, é rápido e com certeza em pouquíssimo tempo, de repente pode abrir portas aí para um curso ou realizar um sonho lá na frente que não conseguia porque tinha essa barreira no meio do caminho, né? Isso. Então eu que agradeço, né, a oportunidade de estar divulgando, né, o nosso trabalho, essa modalidade que muitas vezes tem pessoas que chegam lá e não sabiam que tinha, não conheciam que o colégio ofertava. Então agradecer a oportunidade e a parceria da rádio para ajudar a gente. 7h51, a gente vai para um rápido intervalo, vai falar de mercado da bola, vai falar de Campeonato Municipal de Futsal Taça Rádio Jornal, começa segunda-feira, enfim, tem bastante coisa para a gente comentar. Voltamos já. Jornal